Olá, sejam bem-vindos, Namastê, Hare Krishna, a mais um compartilhamento do Bhagavad Gita, capítulo 9, conhecimento mais confidencial, Bhagavad Gita como ele é, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, que compilou vários e vários shastras, escrituras sagradas, para que a gente saísse desse cativeiro terreno, saindo da ignorância e indo para o modo da bondade, que é o modo do conhecimento transcendental. E assim transcendesse esse processo de samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes, e com o conhecimento transcendental e o serviço devocional prestados ao Supremo, nós possamos buscar resolver todas as nossas falhas aqui neste mundo material, dentro desse processo, eu sou uma alma em um corpo físico, e não apenas falar isso da boca para fora, ou seja, eu sou uma alma, eu sou filho de Deus, eu sou uma centelha, e realmente não sentir dentro de si que tu és uma alma neste corpo, e que tu precisas evoluir para que tu possas entender Deus. E o Bhagavad Gita traz o conhecimento mais confidencial, que é o conhecimento que retira dos olhos a fenda que nos impede de nos enxergarmos como alma e de transcender esse mundo material, esse mundo dos sentidos, do falso ego e dessa mente, sentidos e falso ego que mente o tempo todo e que faz com que a gente não evolua. Então, o conhecimento mais confidencial, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, hoje, verso 34. Eu, como de sempre, vou estar sempre aqui fazendo o mantra Shri Guru Pranama, que é uma reverência que eu faço a Krishna e a Prabhupada, para que eu possa ter autorização transcendental espiritual para a leitura do Bhagavad Gita e para que eles me inspirem nesse processo de trazer para vocês as palavras certas e as explicações certas, não eu, mas inspiração do divino, inspiração dos mestres espirituais e de Prabhupada, que ele é uma alma, ele foi uma alma autorrealizada aqui neste plano terreno. Então vamos ao mantra. Shri Guru Pranama. Om Agyanam Timiranda Jnananjanam Salakaya Kakshu Militam Yena Tasmai Shri Guru Namaha Om. Tradução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Gurudeva aqui significa a Suprema Personalidade de Deus, que é o maior guru, é o maior professor que nos ensina tudo e que a gente pouco aprende através desses conhecimentos transcendentais e através de nossas experiências nos corpos físicos, nós almas em corpos físicos. E Prabhupada, que foi que compilou todas essas escrituras sagradas e trouxe para que elas fossem passadas nesse sistema de Guru, Paramparam, que começou com o Senhor Krishna, com a personalidade de Deus, e veio dentro desse processo até chegar em Prabhupada, e de Prabhupada passou para alguns mestres espirituais aqui no Brasil, como, por exemplo, Davantari Swami, Chandramukha Swami, Purushottaya Swami e Amunacharya Swami. Aqui no Brasil nós temos 4 Swamis, 2 aqui no Nordeste e 2 no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e também agora ele está em Santa Isabel, no Ecovila, no interior de São Paulo. Né? Então, o meu guru, meu professor é Chandramukha Swami, que é ao qual eu tenho bem afinidade com os ensinamentos e com as orientações dele.
salientando que eu ainda não sou iniciada na ISKCON, na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Eu sou uma devota neófita, onde eu vou por mim mesma, através das escrituras, através dos encontros que tem aqui em João Pessoa com os devotos, e também através das regras e regulações que eu sigo. Quais são as regras e regulações que se seguem? Primeiramente, não se intoxicar com álcool nem drogas. Segundo, não participar de jogos de azar. Terceiro, não causar rincha para os animais e se tornar vegetariano. Não comer carne, nem ovos, nem esses produtos. E quarto, não fazer sexo ilícito, que é você não estar por aí com um ou com o outro fazendo sexo apenas por luxúria. Essas são as 4 regras básicas da yoga da devoção, do Bhakti Yoga, e também a leitura das escrituras sagradas, dos compartilhamentos, do serviço devocional, nos encontros com os devotos aqui de João Pessoa, em Recife, ou onde pudermos, e participar dos festivais, e estar sempre servindo a Deus, ou com sua presença, ou com o seu dinheiro, para que a gente possa estar promovendo esses movimentos da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, no Supremo. Verso 34. Ocupa tua mente em pensar sempre em mim, torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então, aqui a Suprema Personalidade diz: pense em mim, me sirva, esteja comigo, participe dos serviços devocionais, ofereça seus serviços devocionais a mim, e só assim tu conseguirás vir a mim, e buscando esse entendimento dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos, pouco a pouco, ficando absorto, ou seja, ligado no Supremo e desligado das coisas da matéria, porque não é que você vai deixar para lá a sua vida aqui na matéria, não é isso, mas você não pode fazer da sua vida material o seu Deus particular. Você precisa, se você quiser, claro, né? Você precisa se refugiar no Senhor, porque o Senhor, Ele quer só o seu amor. Ele quer que você sirva Ele com consciência, né? E aqui na consciência de Krishna é o caminho para se libertar das garras deste material contaminado. Então, sair desse mundo e habitar o mundo de Deus, habitar os planetas superiores, não renascer mais aqui na Terra e viver nesse plano material, vivendo doença, pobreza e conflito, porque na casa de Deus, Jesus já diz na Bíblia, há muitas moradas, né? E todo o serviço devocional deve ser oferecido à Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui neste verso, né, Prabhupada, ele explica que a gente precisa viver em Deus e não ter inveja de Deus. Sim, quando eu li isso a primeira vez, eu disse, meu Deus, quem é que tem inveja de Deus? Né? Porque isso é uma coisa quase inadmissível, pelo menos para mim, na minha opinião. Mas ele explica aqui, ó, que existem vários personagens dentro das épocas, das histórias da Índia, né? Não são histórias de conto de fadas, nem histórias de carochinha, de contar para a criança dormir, mas existe sim todos os passatempos das expansões plenárias da forma universal do Senhor, que veio aqui na Terra, como também ele enviou seu filho, Jesus, né? Jesus veio à Terra também trazendo essa mensagem de amor, essa mensagem de se devotar a Deus, né? E aí a gente precisa colocar a nossa mente ligada no Supremo, absorta no Supremo, para que o Supremo torne-se parte integrante da nossa vida, né? E a gente possa estar nessa convicção diária de que Deus é meu amigão mesmo, e Ele está comigo em tudo que é lugar, e Ele viaja comigo, Ele participa das minhas atividades, que elas sejam ligadas às regras e regulações, e que eu não esteja praticando certos tipos de atividades que não vão de encontro a esse processo de estar infringindo as leis naturais, as leis divinas, né? Porque na Bíblia mesmo existem os mandamentos, né? Que Jesus deixou lá escrito, e hoje, não sei se as pessoas praticam ou não praticam, mas a gente não tem que se preocupar
com ninguém, a gente tem que se ocupar em nós. Quando você se preocupa com o que o outro faz ou deixa de fazer, você se esquece que você está cheio de coisas para fazer e cheio de serviço devocional para fazer para Deus e você não faz nem a metade, né? Então, aqui, Prabhupada diz, deves, portanto, ocupar a mente na forma eterna primordial de Deus Krishna, o todo atraente, tendo no coração a convicção de que Krishna é o Supremo. E é necessário engajar-se nessa adoração. Então, muitas vezes você pode se perguntar, mas quem é Krishna? Eu não conheço Krishna. Eu moro no Ocidente, eu vivo no Brasil, eu fui ensinada a achar que Jesus era Deus e que a minha religião católica ela é a soberana, ela é a principal. E na realidade não é bem assim. Por quê? Porque só Deus é a verdade absoluta e só indo atrás da história de Deus é que você vai conseguir entender Deus e se relacionar com Deus como uma pessoa. Porque, novamente, cito a Bíblia, Jesus diz, vós sois a imagem e semelhança do Criador. Então, se eu sou a imagem e a semelhança do Criador, eu pareço com Deus. Então, eu devo me animar nesse sentido e querer servir a Deus, porque Deus, Ele criou todas as almas, né? Ele criou tudo que existe na forma Brahman, que é a forma da natureza e de todas as coisas que existem, criadas por Deus, chama-se Brahman, né? Deus criou nós também somos almas Brahman, só que nós somos inferiores a Deus, porque nós fomos criadas pelo Pai. O Pai é superior, então nós devemos respeito ao Pai, e nós devemos nos curvar a Deus. E em nós existe outro princípio chamado Paramatma, Param-Atma, ou seja, a grande alma na pequena alma. Então Deus habita meu coração, a grande alma vem e habita meu coração, porque ela me criou e ela colocou um sistema que vai ficar conectado a Deus dentro desse processo divino, né, que é um processo que precisa ser estudado, ser aprofundado, né, para não ficar apenas na periferia de escutar e a Deus dará ficou, mas a gente querer pesquisar todo esse processo e querer entender Deus como uma pessoa e querer se relacionar com Deus como uma pessoa. Então, Param-Atma é Deus no nosso coração, nos regulando através do nosso pensamento, sentimento e emoção e das nossas atitudes, né? Quando a gente vai para a igreja, para a missa, o padre fala, pequei por muitas vezes por pensamento, palavra e omissão. Por minha culpa, e a gente bota a mãozinha onde? No coração. Por minha culpa, minha grande culpa, né? E aí vai todo esse processo da gente pedir perdão a Deus. Por quê? Porque a gente vive o tempo todo nesse processo de infringir as leis de Deus e de não fazer o que deve ser feito, porque Deus espera de nós que nós sejamos trabalhadores divinos, que nós sejamos servidores, que nós estejamos aqui na Terra para ajudarmos uns aos outros e construir o paraíso terrestre. Mas a gente faz isso? É só olhar ao redor. Ah, eu faço um pouco, né? Ah, eu não faço nada. Ah, eu faço até demais. Isso não importa. Importa que você tenha consciência que a gente precisa estar estudando as Escrituras Sagradas, estar lendo as Escrituras Sagradas, e a gente está trazendo essa consciência para nós dentro do Bhagavad Gita, que chama-se a Canção do Senhor, que é verso por verso, é versículos, como está na Bíblia. Aqui no Bhagavad Gita existem os versos que são cantados em sânscrito, e existe a própria personalidade de Deus falando, e existe Prabhupada fazendo o significado do que o Supremo falou. E existe eu, por último, lá atrás, como alguém que está incentivando você a querer evoluir, né? Então, a gente precisa buscar Deus e não ficar inventando coisas e especulando mentalmente sem uma base que é o conhecimento transcendental. Para se conhecer Deus, a gente precisa estudar, espiritualidade. A gente precisa transcender as coisas da matéria e se interessar por entender Deus e buscar o entendimento maior que é o serviço devocional, né? Então, aqui Prabhupada, no significado, diz: deves, portanto, ocupar a mente na forma eterna, primordial de Krishna, de Deus, né? Mas eu não sei, Ana Cláudia, sobre essas coisas. É só me perguntar que eu vou lhe guiar. Eu vou lhe mostrar livros, eu vou lhe dizer
por onde você começa. Mas aí ninguém tem essa curiosidade, a gente escuta, está tudo certo, está tudo legal, e a gente vai dando continuidade. Por quê? Porque o meu processo aqui é prestar serviço a Deus. É estar aqui com o Bhagavad Gita aberto, né? E buscando essa elevação suprema, né? Pessoas inteligentes adotam o processo de consciência de Deus. Pessoas inteligentes buscam entender Deus. Pessoas inteligentes buscam estarem conectadas com Deus e buscar essa benevolência de Deus para que Deus lhe dê a oportunidade, através da inteligência maior, na sua menor, como alma, de você usar a sua inteligência para você evoluir. E não ficar aqui na Terra perdendo tempo com 1000 coisas desnecessárias, fazendo e pensando e agindo de formas desnecessárias e indo de contra as leis divinas, porque se as leis dos homens aqui na Terra, a justiça terrena não funciona, só funciona para alguns privilegiados, a de Deus funciona 100%, e a gente deve buscar algo que pode se revelar a nós, né? Então, nesse processo, a gente precisa estudar com pessoas corretas, buscar mestres espirituais corretos, precisa conversar com pessoas autorizadas de várias religiões que possam falar de Deus de uma forma correta, né? E aí, né, buscar trazer essa consciência de Deus. O que é? Buscar essa consciência de Deus no sentido de eu ter a minha consciência ligada à consciência maior, à consciência universal, que é a consciência do Supremo, né? Quem sempre se ocupa na consciência de Deus deve ser considerado um santo perfeito. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque quando a gente não é santo, a gente é o contrário de santo, que eu não vou nem falar aqui qual é a palavra, né? O oposto do santo é o negativo. Vamos botar a palavra negativa, né? Então, se eu quero me tornar uma pessoa positiva, eu devo buscar as coisas de Deus. Porque se eu não for buscar as coisas de Deus, eu vou buscar as coisas do negativo, da sombra, né? E aí, nesse processo, a gente vai praticando as atividades devocionais e a gente vai buscando a perfeição, porque Deus é perfeito. A gente não pode ser perfeito como Deus, mas a gente pode se igualar às qualidades de Deus. E por falar em qualidades de Deus, o próximo capítulo é o capítulo 10. Estamos terminando hoje o capítulo 9 e vamos próximo compartilhamento, capítulo 10. A opulência de Deus, a opulência do absoluto. E vocês sabem quantas as principais, porque ele tem milhões, né? As principais opulências de Deus é força, fama, riqueza, conhecimento, beleza e renúncia. Força, Deus é força. Deus é famosíssimo. Todo mundo fala de Deus, mas ninguém quer entender Deus. Deus é riqueza pura, prosperidade ilimitada. Deus é conhecimento. Se você não conhecer Deus, você nunca vai se aproximar de Deus. Deus é beleza, belo, onipotente, onisciente, onipresente, lindíssimo. Se vocês quiserem ver Krishna, a suprema personalidade de Deus, vocês colocam na internet Krishna, ou até mesmo aqui nos compartilhamentos, eu sempre coloco a foto de Krishna, o todo absoluto, para vocês verem. Isso dentro da filosofia védica dos Vedas, que são deuses. Vedas são deuses. Os Vedas são os criadores da filosofia Veda, dos Vedas da Índia, né? Então, força, fama, riqueza, conhecimento, beleza. Deus é renúncia. Deus renuncia a muita coisa. Deus olha para a gente e vê esse caos na atualidade. O que será que Deus pensa? Meu Deus do céu, não foi para isso que eu criei esse mundo e esse povo e essas almas. Mas, infelizmente, aqui estamos nós tentando nos melhorar, tentando buscar se trabalhar no pensamento, no sentimento, na emoção, nos equilibrarmos internamente, mas sem Deus é impossível. Nós vamos estar sempre buscando a cura em coisas que não vão ser a cura original, que é você se aproximar de Deus, ter Deus como seu amigo, conversar com Ele, agradecer por tudo que Ele nos dá, pela natureza, pela beleza, pelos animais, pela fartura, né? Força, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia. São as 6 principais opulências do absoluto que iremos estudar no capítulo 10, no próximo compartilhamento, né? Então, precisamos entender Deus e estudar sobre Deus, né? E pessoas inteligentes devem adotar esse processo de conhecimento e utilizar sua inteligência para chegar a entender Deus e ter essa consciência ligada a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, tá certo? Então,
Eu falo no sentido subjetivo e objetivo, e tratando aqui de falar 24 horas significa que sempre devemos estar conectados com Deus, nesse processo de viver feliz neste mundo material, e no dia que chegar a hora, receber a recompensa de Deus, a recompensa suprema do Supremo, que é um dia habitar o reino de Deus nos planetas superiores. Acreditando ou não, minha gente, esse é o caminho, né? E para entender melhor é preciso estudar melhor e mais profundo. Por isso que eu resolvi compartilhar o Bhagavad Gita, a ciência suprema, com vocês, que narra todos os versos nessa batalha de Kurukshetra, que foi uma batalha que realmente existiu na Índia, tem provas científicas lá, espalhadas nas cidades, e nesse entendimento, nesse mergulho transcendental, a gente vai cada dia mais saindo dessa ignorância espiritual e transcendendo todas essas coisas, porque a gente é ignorante e a gente precisa saber mais, e só sabendo mais é que nós podemos nos tornar mais bondosos. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Namastê.